simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. É Empadaria da Vovó. Go on and nice enough somebody out for song. If I can see there's nothing to it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Feel me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. 'Cause I believe in you. Oh, if I can see there's nothing to it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me riding through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Just spread my wings. I can fly. I can fly. I can fly. Just spread my wings. I can fly. I can fly. I can fly. Just pretty much just swim my wings. I can fly. Obrigado. Nossa, Paulinho, que música linda. Você devia cantar mais vezes. Não, eu fosse você, eu cantaria ela outras vezes também. Ele gosta dessa. Mas, olha, a gente deixou tanta pergunta no ar. E eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Eu me sinto cada vez melhor quando eu vejo que os telespectadores entendem que o Em Revista é um programa que a gente, às vezes, brinca bastante, a gente mistura um pouco de humor, até para tornar mais leves os assuntos mais pesados. Essa é uma característica do nosso programa. Não é de forma nenhuma um deboche ou uma ironia, até porque não tem como ironizar uma situação dessa, né? E quem viveu isso na família, então, sabe que não tem como fazer deboche. Aqui, na vida, as coisas já são tão pesadas. Não é você mesmo, né, que faz um trabalho gospel bonito, né, de humor. Eu sou muito amigo do Pastorzão. Eu estava na Porta Estreita há 2 anos com ele. Ah, foi. Então, ele também o... Jacinto Manto. Isso. E eu gosto muito deles. São meninos maravilhosos. E a gente precisa fazer isso, né? Porque a gente, para tornar mais leve, né? Porque, pastor, uma das perguntas que ficou no ar é essa. Se a gente para pensar na vida, na essência da vida,
nessas situações que foram citadas aqui, como ele citou, o Paulo, da pessoa, do pai que no momento que teve, a dor. E aí você perde, né? Eu mesmo na minha vida fiquei de mal com Deus durante um tempo, porque eu não tinha motivo. Meu pai foi um pai maravilhoso, mas eu não me dava tão bem assim com ele por mim mesmo. Coisa de adolescente, né? De aborrecente, né? E no momento que eu ganhei meu prêmio até de melhor ator, naquele dia ele me deu um abraço grande, e a gente já estava há um ano convivendo tão bem, e por várias outras situações pessoais de vida, né? Mas foi um ano que eu convivi muito bem com meu pai. E naquele dia que eu ganhei esse prêmio de ator, no dia seguinte de melhor ator, ele teve um infarto fulminante e morreu. E aí eu falei assim, para Deus, eu não consigo falar muito sobre isso, mas você fala assim, por que isso? Por que isso acontece? Né? Por que isso se dá com a gente? E aí a gente vai procurar entender Deus nessa hora, pastor. O que acontece é assim, a única certeza que nós temos ao sermos introduzidos neste mundo, tá? É que um dia nós vamos morrer. A interrupção da vida, biblicamente falando, ela é pecado. Mas ao analisar as Escrituras, não significa que uma pessoa que cometa o suicídio, ela, como muitas pessoas evangélicas, padres, pastores, falam, a pessoa já tem um passaporte definitivo para o inferno. O espírita defende isso. Espírita, a pessoa já vai para o inferno. Não. A Igreja Católica, inclusive, não aceitava o suicídio. A partir de João Paulo II, que é bem recente, é que isso mudou. Mas não aceitava. Biblicamente falando, o único pecado que, segundo as Escrituras, não tem perdão é o blasfemar contra o Espírito Santo. Então, a certeza que todos morrem. Agora, as pessoas precisam aprender a atribuir, a colocar atributos em Deus que Deus não tem. Por exemplo, a palavra de Deus, ela nos revela em Tiago, capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, nós, na nossa comunidade de estudo e análise bíblica profunda das Escrituras, nós não acreditamos que Deus trabalha com o bem e o mal. Nós acreditamos que Deus trabalha com o bem, tá? Que tudo que é bom vem da parte de Deus. Então, a má interpretação dos textos, tá, tem levado muitas pessoas, como eu disse, a uma visão totalmente distorcida do amor e da graça de Deus. Como é que você lida no CVV com isso? Quando você está atendendo e você está ouvindo, eu deixei essa pergunta no ar também para você, a questão da fé, ela entra em algum momento ali ou não? O lado espiritual não é analisado? No CVV, nós fazemos um trabalho humanitário com base numa postura humanista. Agora, existe na prevenção do suicídio os trabalhos científicos, que aí está com a área médica, e existem os trabalhos religiosos. Então, a própria a própria Igreja Católica, a própria Igreja Evangélica tem trabalhos da prevenção do suicídio. Então, no caso, quando a pessoa busca o CVV, ela está buscando outra coisa. E aí o que nós vamos fazer é uma conversa com ela para que ela se escute, para que ela se perceba e entenda melhor o que está se passando com ela, né? E eu não queria deixar de passar na tua fala a questão do impulso, porque o suicídio em si é um processo, o ato é impulsivo. E às vezes os sinais são tão silenciosos, tão invisíveis que a gente não consegue enxergar. E aí, como sociedade, quanto família, a gente precisa se isentar das culpas, porque isso machuca. E aí acontece o seguinte: quando um suicídio acontece de fato, ele afeta de 6 a no mínimo 20 pessoas. E essas pessoas entram no grupo de risco. Então essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser escutadas e a dor precisa ser respeitada e isso é fundamental. Então assim, quando a pessoa busca o CVV, ela não vai ter uma orientação religiosa ou alguma coisa que tenha a ver com a religião dela. Mas se ela quiser um trabalho religioso, aí a gente pode dizer, olha, existe esse trabalho ou aquele trabalho, porque eles existem e estão disponíveis e todos têm o seu papel fundamental. Porque, embora a fé esteja entre os fatores de proteção, ela não é definitiva, porque na medida que o processo ele é multifatorial, vários fatores precisam estar em harmonia e estarem conversando entre si para que a coisa flua. Então a gente precisa entender que não é porque a pessoa é médico
que ela não pode vir a morrer de suicídio, pelo contrário. Porque não é porque a pessoa também. é pastora, Sim. porque ela é... Tanto que existe casos, Pastores que se suicidaram. ou padre, seja lá qual religião. E outra Então, coisa tá importante. muito Existe uma clareza. estatística na Você Europa falou. grande, entre religiosas, inclusive, nós temos. de solidão, que leva a isso. Né, de sacerdotes e de freiras dentro da Igreja Católica na Europa. Esse índice é bem grande. E começa pelo álcool, inclusive. Né? Como eu estava conversando com ele há pouco aqui, a necessidade de se entender, eu falo dentro das Escrituras. A necessidade de se entender, essa ideia de que as pessoas, ao entrarem numa igreja evangélica, elas terão as suas vidas transformadas da noite para o dia e elas vão vencer todos os traumas que se fazem presentes em suas vidas, não é uma realidade, tá? Como eu falei, a Bíblia diz em Efésios 4:11 que não basta sermos santos, há necessidade de sermos aperfeiçoados. Bacana ouvir isso do senhor, viu, pastor? Porque não é todo pastor que fala assim, não. E esse aperfeiçoamento, Sim. ele não se dá da noite para o dia. O colega ali falou uma coisa que eu concordo. Sim, existem fatores físicos, que a pessoa vem para as igrejas com problemas psicológicos, as pessoas vêm para as igrejas com problemas psiquiátricos, né? E a necessidade das pessoas buscarem a Deus. Mas essa mudança, ela não se dá da noite para o dia. Eu só gostaria de colocar só uma questão aqui, que eu considero muito importante, como uma resposta para as pessoas que assistem o programa e são cristãs, né? Pessoas que se entregaram a Jesus e fazem a pergunta que o nosso amigo aqui, ele com certeza se fez. Por que eu, sendo cristão, crendo em Cristo, tendo a fé, estou passando por isso? Então, o que acontece é a diferença. Existe uma diferença entre possessão e opressão. A necessidade dos cristãos, eu falo no campo religioso, a necessidade de se entender o que é possessão e o que é opressão. Possessão, o mal interno dentro da pessoa, tá? E opressão são as tribulações, as lutas. Jesus mesmo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições e tribulações. E essas tribulações levam muitas pessoas ao suicídio. Eu queria perguntar se existe algum tipo de forma da gente perceber esses fatores que você falou, porque se tem um processo, na verdade, passa despercebido no caso da família. No nosso caso, principalmente, como eu falei, ele estava na melhor fase da vida dele, né? Só que, de alguma forma, ele levantou a bola e a gente não percebeu, de alguma maneira. Existem alguns tipos de dicas, vamos falar assim, se eu posso usar esse termo, para que as pessoas fiquem um pouco mais atentas a esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença num caso de suicídio? Existem sinais, sim. Por exemplo, no caso do transtorno bipolar, é exatamente na subida, na melhor fase, que requer mais atenção. Porque quando ele está na baixa, ele não tem nem força. Então, aí você vai mais para a área médica e melhor que ele responda. O colega que inclusive foi o que eu deixei no ar, né? Tá. Que ele explique sobre a endorfina. Aí ele pode explorar mais. Mas, por exemplo, mudanças bruscas de comportamento. Uma pessoa que ela era naturalmente mais extrovertida, expansiva e socializava com todo mundo e ela começa a se isolar. Alguma coisa está acontecendo. Uma pessoa que tem um hobby e de repente ela abandona esse hobby e não quer mais saber daquilo. Se ela abandona esse hobby e começa a ter um outro hobby, está tudo bem. Foi uma substituição. Do contrário, presta atenção. No adolescente e também no adulto... São mínimos detalhes. São mínimos detalhes. Por exemplo... Minha esposa na TPM faz essas coisas também. Um dia ela tá feliz. Aí já é outra coisa. E já levou muitos maridos a tentativas de suicídio. Aí já é outra coisa. Mas, por exemplo, também a pessoa que costuma se cuidar e de repente ela fica desleixada, não quer mais saber de si, fica com a baixa estima e vai se excluindo. No caso das crianças e adolescentes, o baixo rendimento escolar. No caso do adulto, o baixo rendimento no trabalho. E aí a pessoa já começa a definhar. Ela começa a não querer mais tomar banho, não quer mais se relacionar, ela começa a se afastar. Então, são sinais de que algo precisa ser cuidado. Ou começa a fazer o uso... acrescentar? Claro, só para concluir. Começa a fazer o uso problemático de substâncias. Então, uma coisa é você beber socialmente e tá ali, vou me divertir. Outra coisa é você começar a fazer uso do álcool, da droga, de uma maneira problemática, que é para você estar no mundo, para você socializar. Para você ter forças, né? Diga, Salomão, peraí, rapidinho. Inclusive era para você a pergunta, doutor Haroldo. Será que o suicídio, de uma forma indireta, não é contagiosa? Porque ele acabou de citar um exemplo aqui, você também falou
do pai que perde o filho, a mãe que perde o filho, se joga no caixão e fala, me leva junto ou me leva no lugar. No caso daqui, a sua teve pergunta que é muito amarrar. boa. Teve Você não que lembra amarrar. daquela seita que um se matou, foi se matando um atrás do outro? Lembra também no Japão que várias crianças foram parar no hospital por causa de... É como se fosse o que se chamava antigamente de uma histeria coletiva. Uma coisa que você faz e no outro ainda está embutida, de repente vem junto. Entendeu? Então pode acontecer isso sim. É contagiosa, então? Não, ela pode... Você perguntou do suicídio. O suicídio, ele pode levar uma pessoa que comete o suicídio, às vezes outra que está na iminência de ir ou não, e pode sim ser influenciado. Por quê? Porque vê no suicídio a solução do seu sofrimento. Tal é a dor que a depressão. Quem está nos ouvindo em qualquer lugar aqui do Brasil e está passando por um processo de depressão, sabe que não existe dor pior do que essa dor da alma. E completando o que a colega falou, de sintomas, né, que ela colocou com muita propriedade, sintomas físicos também, é importante que as pessoas percebam. Às vezes a pessoa deprimida, ela acorda mais cansada do que quando foi se deitar. Pode aparecer manchas roxas, principalmente nas coxas, em que você não teve nenhuma batida, nada, manchas roxas podem aparecer. Você pode perder completamente o apetite sexual e se o parceiro não souber que você está deprimido, sai até separação, porque a depressão é a doença dos prazeres. Acabou, não tem prazer nenhum. É como se fosse uma vela que vai se apagando. Né? Outro sintoma também é a insônia terminal. O que é insônia terminal? Você acordar muito antes do horário que você se programou. O colega jornalista, de repente, se programa para um horário, acorda 2, 3 horas antes e não sabe o porquê. Mas é muito importante, vocês que estão ouvindo em casa, que são sintomas, mas não quer dizer que se isso acontece é por causa disso, né? Mas porque o telespectador tem que ter esse entendimento que é um sintoma. Mas é por isso que você vai procurar, é por isso que você tem que procurar, ajuda profissional. Completar, né? Que os dados que a colega passou, esses que eu também acrescentei. Se você está passando por isso, ou um parente, que a gente vai percebendo sim, é que nós não temos muita visão. Aqui foi colocada uma coisa que é super importante, a sociedade não percebe, e em casa nós não percebemos. O álcool, muitas vezes, ele está encobrindo uma depressão não diagnosticada. Porque se o álcool não tivesse os efeitos indesejáveis, ele seria o melhor antidepressivo de ação imediata. Porque você bebe para esquecer, né? Exatamente. Você bebe para ali jogar suas emoções fluírem mais, né? Só que depois que passa o efeito dele, aí é potencializa. E outra coisa também... Aí vem a depressão, como qualquer outra droga. Ou a ansiedade, ou o toque, ou o pânico, vem tudo junto. E só para completar também, que eu acho que é importante se saber, existem graus de depressão. Né? Eu acho que uma depressão, vamos dizer assim, aquela distímica, em que o indivíduo passa por alguns períodos em que ele tem uma depressão, depois ele volta. Às vezes, um bom aconselhamento, frequentando igreja, boas amizades, às vezes isso é o suficiente para que a pessoa vá se estabilizando. Agora, existe algo chamado depressão maior, que a colega colocou com muita propriedade. Você não toma banho, você às vezes não tira a sua roupa por dias. Não consegue sair da cama, se levantar. Não consegue sair da cama, é um cansaço direto, né? E aí vocês vão se assustar. Que daqui a pouco o Ive ia perguntar, mas eu já vou entrar e já vou responder. Por exemplo, todo mundo se assusta quando chega esse ponto que a pessoa fala, eu não quero mais viver. E você percebe que a pessoa está com a morte estampada no rosto, nas suas vestes, não dorme direito, aumentou ou perdeu peso, entendeu? E fala abertamente que quer morrer. Às vezes é indicado a eletroconvulsoterapia. O que é isso, Ive? Você provoca uma convulsão na pessoa. Por quê? Porque descobriu-se que as pessoas que eram epiléticas e também tinham depressão, quando elas tinham um ataque epilético, a depressão desaparecia, porque havia uma certa desorganização cerebral
que ao mesmo tempo era uma desorganização da epilepsia, mas organizava os neurotransmissores da depressão. Então, às vezes, as famílias morrem de medo e o próprio paciente, mas é um efeito maravilhoso para quem tem uma depressão que nós chamamos maior. É aquela depressão que todo mundo percebe a pessoa está fazendo um pacto com a morte. Quer complementar, Lucas? Eu achei interessante o doutor Haroldo falar sobre essa parte. Durante o meu período com depressão, acho que 2 semanas antes de eu tentar o suicídio, eu me recordo bem, estávamos chegando em casa, meus tios tinham por hábito de me buscar no colégio, e me pegavam no colégio, passava no treino do meu primo e me levavam, nós íamos para casa. Meu tio falou o seguinte: eu acho que você está diferente, você está muito triste, o que está acontecendo? Eu disse: não, estou bem, você precisa falar, você não pode ficar triste. E essa pergunta dele não foi o suficiente para me fazer falar, mas já estavam identificando que eu não estava bem. Então, existem vários fatores, existe um momento de identificação, existe um momento que não dá para identificar, e quando se chega ao extremo, basicamente você entende. Você vê na cara da pessoa que está triste, você vê no jeito de agir, no jeito de falar. A depressão é a tristeza. Uma pessoa que está triste a todo momento, a todo instante, ela não pode estar bem. Estar triste é normal. Estar triste a todo tempo não é normal. O Fernando Dias está aqui e ele também tem seu motivo para estar aqui, né? Claro. Ele tem uma história que permeou sua vida bem recentemente, né, Sim. Fernando? E eu gostaria que você contasse para os telespectadores. Bom, era um amigo nosso da casa, né? Eu trabalho com alguns MCs de funk e estava trabalhando que é o Lucas. E ele dava sinais da depressão e eu não notava, porque minhas preocupações eram outras. Um menino, né? Quantos anos ele tinha? Ele se matou com 18 anos e 10 dias. Desde os 16 e meio ele já dava alguns sinais. Só que eu só fui perceber os sinais depois que eu enterrei. São coisas que você para pensar. Um pedido de ajuda que eu não conseguia. Eu achava que tudo era coisa de adolescente. Porque não sei o que. Adolescente. Um dia, a gente saindo para vir aqui para a Rede Brasil, o dia que ele foi cantar na Nani, ele falou para mim: se a minha carreira não der certo, eu vou me matar. E eu falei assim: Lucas, por favor, a crise de adolescente aqui não. Vamos que a gente está atrasado. Ele ajoelhou e olhou e falou assim: para mim, eu não tenho outra finalidade aqui na Terra. Depois, eu fui sondar o que aconteceu antes. Ele já tinha tido 3 tentativas. Uma, o cano quebrou, não aguentou o peso. A outra, quem encontrou conseguiu cortar a corda. E a terceira, ele conseguiu. E depois que você assimila... Então, os adolescentes, eu sempre falo, os adolescentes eles têm um método especial de dar sinais, que é qualquer coisa. Não tem muito. Cada adolescente trabalha de um jeito. Então, os sinais eu não vi, não entendi. E quando ele se enforcou, eu estava aqui gravando. Já tem 3 anos, a gente estava aqui gravando. A gente está mostrando imagens dele, é isso? Enquanto ele fala? Seria isso? Ok. E a gente estava gravando em revista, terminou aqui, o Vandinho dos Cretinos me ligou e deu a notícia. E aí eu fui para lá ver. Então, eu vejo que os adolescentes eles têm uma tendência muito grande a isso, por não se aceitarem. Agora, Fernando, eu acompanhei o período seu. O Fernando é um grande fotógrafo também de moda, né? De modelos, artístico. E você entrou numa depressão profunda, que você só falava naquilo, trocou capa de Facebook, trocou tudo, Sim. Só em razão do garoto, que a minha impressão é que você tinha um sentimento de que você era culpado por aquilo. Sim. Né? Que é como se você fosse o culpado por isso. E ele estava entrando nessa também. Ele só falava nisso, e dizendo sempre que ele era o culpado. E nunca é assim, não é, Lucas? Não existe um culpado, não existe, né? A minha psicóloga, ela não é psicóloga do projeto. Ela costuma dizer o seguinte: não somos culpados e responsáveis pela vida de ninguém. Nós podemos ajudar, orientar, recepcionar essas pessoas, encaminhá-las para um caminho melhor. Sim. Quem é responsável em seguir por esse caminho e ir atrás desse caminho é
é cada indivíduo. Mesmo sendo adolescente. Mesmo sendo adolescente. É claro que os pais têm por alguma responsabilidade em observar o filho, isso daí são fatos, mas não tem responsabilidade das atitudes deles. O resultado final da criação de um filho só vai depender dele mesmo. Você se lembra, Fernando, qual foi a última conversa que você teve com ele e quanto tempo demorou para você, entre aspas, superar isso? Bom, eu posso falar que quando eu enterrei, porque eu tive ele foi passar o Natal, né, com os amigos, enfim, parentes, e a última conversa foi ele me dizendo, vou para a praia e muito triste com as malas, ele carregava aquelas malas como se fossem pesos. Sabe quando a gente fala, pô, vou para a praia, né? Não, ele vou para a praia. Foi. E aí, quando faltou 15 minutos para a virada de ano, ele mandou um Feliz Ano Novo muito depressivo e escreveu, não queria estar aqui. Acabou. Depois disso, ele sempre foi... A bateria foi acabando, é como ele disse, a vela foi apagando. Ele tinha vontade de roupas bonitas, queria cantar aqui, queria cantar ali, e aquilo foi diminuindo. Aquelas vontades foram acabando. E eu sempre na minha correria, porque eu trabalho em um monte de coisa, e deixava ele lá, ia resolver uma coisa, resolver outra. Na época se falou muito também que ele que ele usava drogas e que isso teria incentivado, é verdade? Não, então, eu fiquei sabendo que ele usava drogas, mas ele era totalmente contra. Inclusive, quando eu bebia QV, sabe que eu bebo pouco. Então, quando muito, gente, eu sou contra o álcool total. Quando ele via que eu estava no segundo drink, ele vinha no ouvido e falava, mas você já bebeu demais. Eu falei, filho, é VIP, eu vou beber até cair. Ninguém me segura. Mas é porque eu bebia pela alegria de estar ali, não por estar triste, né? E aí, no outro dia... Não, e outra, você não bebe todo dia, você vai quando você vai em algum evento, alguma coisa assim. Só bebo em evento. E mesmo quando não está trabalhando, efetivamente. Verdade, justamente. Você pode beber porque você está festejando. Sim, né? sim. Você não está bebendo porque você quer tirar uma mágoa, tirar uma dor interna. Ele não gostava da bebida e também não da droga. Só para deixar claro, isso é água, né? No copo. É água. É água. Atenção, inclusive, ele está um pouco triste. Por favor, aí. Uma pergunta. Inclusive, Paulo, ele está um pouco triste por causa disso, entendeu? Está até preocupado de ele ficar deprimido. Bares, venham. Fale comigo. Bom, gente, isso que ele está querendo dizer é com relação à produção do programa. Não é bares venham, falem comigo, porque dá a impressão que ele está conclamando os bares para mandar bebida para ele. Não, gente, venham para cá. Ele está triste pelo Open Crepe, queria um Open Bar. Ali. Exatamente. Exatamente. Comida para mim tem passagem livre. Mas enfim, falando dele, eu volto a falar, não é tudo que eu prestava atenção, porque eu tinha que prestar atenção em tanta coisa, né? E esses sinais que ele me dava, eu não percebi. Imagino que tenha muita gente em casa, que tem filho, que tem primo, que está dando esses sinais e você não está percebendo. Não se sinta culpado. Procure ajuda até para você mesmo entender os sinais, né? Vivi, você tinha pedido para falar, não é isso? Ah, você está sem mic? Deixa eu ir aproveitar e ver essas crepes maravilhosas. Traz um crepe para nós. Que você faz tão bem e com esse cheiro. Vocês estão sentindo o cheiro aí de casa? Gente, tá bom demais. Tá bom. Nossa TV não é só HD, ela tem cheiro. Quando ela falou, que ela perguntou se tinha sinais, porque a gente fica pensando, como eu não vi? Só que quando foge da sua realidade, do seu conhecimento, fica difícil. Por que eu pedi para falar? Porque tem uma pessoa próxima que acabamos identificando essa questão da depressão, mas não porque nós identificamos, foi porque ela conseguiu pedir socorro. Quando ela conseguiu pedir socorro, ela falou, cansei de fingir. Ou seja, como é que você ia acabar identificando uma coisa que ela tentava esconder? Sim. Entendeu? Então, assim, pode ter uma coisa com ele, com o cunhado dela, porque ninguém percebia, era uma coisa que ele não conseguiu nem passar para fora. E essa pessoa como está agora? Está em tratamento, está melhor. É um processo, né? Ninguém melhora ou muda de uma noite para o dia. Mas é um processo que agora, depois de identificado, foi tomada as providências, né? É o médico, é isso, é aquilo. Aliás, eu gostaria de saber, o suicida, né, que tentou o suicídio, não deu certo por acaso, ele é propenso a cometer outra vez? Ele está nos fatores de risco, mas não significa que ele vai tentar de novo. Porque o que acontece? O que precisa ser alterado é a condição interior da pessoa. Se a pessoa faz uma tentativa e não morre por suicídio, e essa condição interna não é alterada, e ela não recebe um tratamento, um cuidado, uma orientação, ela pode vir a tentar de novo.
Essa pergunta que você trouxe é fabulosa, que é essa dualidade, essa ambivalência. Ao mesmo tempo que eu quero que as pessoas percebam que eu estou sofrendo e socorro, me vejam, eu também não quero. E aí vem esse sofrimento. Então é importante também, por exemplo, o Movimento Setembro Amarelo tem por objetivo colocar em debate esse assunto e esclarecer a sociedade sobre o processo e os sinais para que a gente, como sociedade, como pessoas, possamos começar a compreender melhor e saber onde encontrar ajuda e se é o momento ou não. Porque, por exemplo, existe uma diferença entre os pensamentos e a ideação. Você pode estar cansado, estressado e falar assim, eu queria sumir, eu queria morrer. Isso não significa que você está falando isso de fato. Quando é que isso começa a ficar perigoso? Quando você pensa isso, isso não te assusta. Você começa a pensar nisso e isso começa a ser cultivado como uma possibilidade. E aí vem o por que não. Lucas, você tem medo de passar isso pela tua cabeça de novo? Ou você acha que você é uma pessoa plenamente curada, já que você está à frente desse movimento? Pergunta difícil. Eu nunca te fiz essa pergunta. Engraçado, mesmo no programa, pessoalmente, nunca te fiz essa pergunta. Eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta, Belém. E que bom, né? Então diga. Agora tá todo mundo mais curioso ainda. Até teu amigo ali ficou curioso agora. Você sabe que eu descobri, nós estamos numa campanha agora, projeto, que se chama O Amor Salva. E eu descobri que o amor me salvou. Então hoje, né, se por um acaso eu tiver essa ideia, eu acho que antes eu vou olhar todo o quadro familiar, todo o quadro dos meus amigos. O John, hoje ele está aqui comigo, ele passava noites conversando comigo. E dessa forma a gente vai sentindo que existe amor. Então você tem importância. Se eu estou mal, eu posso conversar com alguém. Alguém pode me ajudar. Eu não preciso guardar aquilo internamente. Então eu tenho certeza que hoje eu não pensaria no suicídio. Caso viesse a acontecer, por um acaso mudasse, né, seria total surto. Seria por um total surto. Pode falar. Eu posso falar uma coisa que sua fala me inspirou muito numa das razões que mais me fez entrar no CVV e permanecer até hoje. Quem criou o CVV criou com o desejo de que ele deixe de existir. Que um dia a doação de amor e amizade seja algo tão fraterno e tão natural quanto o ato de respirar. E que aí ninguém precisa ligar para uma instituição para dizer socorro, eu estou sofrendo. Exatamente. E o que a gente aprendeu é que às vezes as pessoas não querem que alguém diga o que ela tem que fazer, como ela tem que ser, como ela deveria. Ela quer ser escutada e com compaixão, com compreensão. Então, você me conectou com essa vibração que é um dos preceitos da instituição do CVV, que é a importância do amor e da amizade enquanto um ato de contribuição com a vida e com a sociedade. Essa campanha, O Amor Salva, ela está focada em colégios. Obrigada. Então, vamos para a rede pública do Rio de Janeiro, por enquanto só estamos no Rio, e falamos sobre isso. E conseguimos ver jovens chorando, adolescentes chorando, porque eles, às vezes, falta a coragem de dizer. Falta alguém para abraçar e falar, cara, eu te amo, eu estou com você. Às vezes, o amor você não precisa nem falar que ama alguém, você só de olhar, você sente que a pessoa te ama. E isso é fraterno, isso é bom, isso é único, é leve. De Deus, né? E precisamos demonstrar isso cada vez Gente, mais. o telespectador deve estar estranhando, porque sempre a gente chama matérias, e a nossa diretora está até impaciente por isso também, mas o programa está tão interessante hoje, está tão interessante que eu não quero perder um minuto de cada fala que está sendo dita aqui, e é muito mais importante para mim do que matérias. Mas já que você tem uma matéria especial sobre o suicídio que o Tony fez para nós, vamos ver aqui. EV Sobral, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. O estresse, vivido pelos profissionais de segurança, os colocam entre os que mais se suicidam. Sai, com a mão na cabeça! Levanta e sai! Vai, diabo! Sai, demônio! Na mãe! Sai! Sai daí, Zé! Sai daí que vai tomar rajada! Tiroteio, estão atirando na rota. Estão atirando! Depois do cerco, os policiais de rota vão socorrer os ladrões de banco. Estão baleados. Trocaram tiro com os policiais de rota. Em São Paulo, a cada 15 dias, um policial militar tira a própria vida. Policial militar que atira contra o próprio peito. O médico faz massagem cardíaca, tentando ajudá-lo. No momento de surto, policial que tira a própria vida. Categoria profissional que está entre as que mais cometem suicídio. Estresse, depressão, solidão. O que faz uma pessoa tirar a própria vida? No Brasil,
A cada 45 minutos, um jovem se mata. O suicídio de Yasmin Gabriele, de 17 anos, que foi assistente de palco de Raul Gil, chocou a todos. Parentes disseram que a adolescente tinha problemas com depressão. Nos últimos dias, uma mãe, após um surto, se jogou do 5º andar de um prédio. Momentos antes, arremessou a filha de 3 anos, que caiu em cima de um carro. A criança sobreviveu. Suicídio é um problema de saúde pública? Agora, em revista. Eu acho que é um problema de saúde pública, sim, né? E vocês, por exemplo, estão fazendo esse movimento, como o CVV existe, que é maravilhoso, né? E eu acho que é o seguinte, a gente sempre sabe que isso acontece próximo da gente e a gente não nota, a gente está falando aí sobre o silêncio que você citou, e aí eu soube, e é uma história verdadeira, né? Até porque, coincidentemente, eu conheço a psicóloga que lidou com ele, né? Então eu queria... Vem cá, Fábio Sade, que você conta aqui a tua história, você convive com a gente brinca com você, fala com você e a gente sabe tão pouco de você, né? Nossa corujinha da palma. Então me diga, Fábio, o que aconteceu contigo? Boa noite, né? Sim. Vamos começar. Eu tive, chama de linfoma reto-peritoneal, raro, e na época eu só soube que só tinha 2 casos no Brasil, o meu e de uma pessoa de Brasília. Logicamente, o meu foi um pouco mais pesado, que eu fiquei 2 anos e meio. No começo, eu simplesmente não acreditava. Eu chorava copiosamente o tempo todo, não acreditando que eu tinha essa doença. E, bom, eu comecei a passar um monte de coisa na minha cabeça, suicídio, um monte de coisa. E aí comecei a fazer esse tal tratamento. Nos 2 primeiros meses, já mal comecei o tratamento, já a enfermeira me dá overdose de medicamento, me pergunta se eu tenho propensão para urticária. Aí, depois, umas outras vieram para cá, tudo entubado, me perguntam se está doendo. Aí, porque eu estava ali, etc e tal. No terceiro mês, para começar a encurtar a história ficar longa, no terceiro mês, eu comecei o quê? Botar a cabeça para funcionar. Falei, não, já que o corpo está detonado, pelo menos a cabeça tem que trabalhar. Então eu comecei a reverter a situação para o tratamento ficar um pouco mais leve. E durante nesse período, eu conheci um rapazinho que ele tinha acabado de ser escolhido para ser militante no São Paulo. Ele estava também começando a fazer o tratamento. Se eu estou com, na época eu estava com quase 45 anos, já tive isso, um rapazinho que tem 12 a 13 anos, tive que imaginar na pele dele como é que está sendo. Os pais, etc e tal. E aí eu comecei a fazer o quê? Olhar para cima e falei, Deus, me ajuda. E comecei a procurar gente, que eu frequento uma igreja americana já faz mais de 30 anos, e a mulher desse pastor, simplesmente, como eu vou considerar como fosse minha mãe, me ajudou a ser hoje pessoa como hoje. E Deus também me ajudou a encontrar pessoas, que inclusive é a mãe da Marcela, que eu não conhecia nela, na época eu conhecia através da mãe. Que é psicóloga. Psicóloga. Não, eu não sabia que era psicóloga na época. E eu conheci a mãe dela, conversava. Simplesmente eu comecei a o quê? Limpar tudo que tinha por dentro, começar a viver de novo. Maravilha. E o quê? Comecei a escrever no Facebook as experiências. E quando você escreve, Fábio, e as pessoas, ou algumas podem brincar com isso, não sabem como é importante para você, quando você escreve e tenta expressar ali a tua inteligência, ou como você pode passar alguma coisa, não é isso? Exatamente isso. Como eu falo para a gente, isso chama de grafoterapia. Grafoterapia, o que é? É uma coisa que você pode escrever, não para você, mas pode ser também para você e para alguém que tenha passado por uma situação semelhante, possa arranjar uma solução, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E, sabe, tentar viver de novo, que a vida é uma só. Isso. Mas por mais que a gente tenta, a vida a gente tem que resolver. Gente, a vida é bela, tem mais que curtir, brincar, cantar, chorar, se divertir, gritar. Ter uns amigos aqui em volta para se divertir, sabe? Tudo. Porque a gente
Saúde é o que interessa. O resto nunca tem pressa. Valeu. Salva de palmas aí pro Fábio. Que Deus te abençoe. Vamos ver aqui o que o povo pensa disso. Vamos ver um pouquinho do povo fala. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta o suicídio. Você pensou em se matar? Penso. Procura a primeira igreja que você tiver na sua frente, você entra, que ali Deus vai falar com você. Você fala que é para procurar uma igreja, ninguém te dá uma ajuda. Uma família também, depende da sua família, o homossexual sofre. Só Jesus, não tem outro caminho. A religião não ajuda? Não ajuda. Eles pregam Deus, pregam Jesus, mas na verdade eles não fazem a parte deles. As pessoas demoram em pedir ajuda ou veem no pedido de ajuda uma fraqueza. E elas acabam nesse período se isolando cada vez mais e a solidão é um grande incentivo ao suicídio. A família, os amigos, nessa hora você não lembra de ninguém? Não, eu não consigo. Eu vou até chorar um pouco, me desculpe. Acho que a tecnologia nos dias de hoje está influenciando o suicídio. Eu acho que sim, porque a tecnologia ela afasta muitas pessoas. Hoje em dia as pessoas preferem ficar muito mais no celular do que ver o outro pessoalmente. Por que você quer se matar? Porque eu sou um homossexual, na verdade. A pessoa, quando está em depressão, o que ela tem que fazer para sair disso? Buscar a Deus em primeiro lugar. É buscar a Deus? Que Deus? Buscar a Deus? E a igreja é o socorro. Eu vou por uma igreja e as pessoas em si, desde o padre, desde um padre que eu vou, eles olham torto, você percebe. Essa semana mesmo tentei um suicídio. Eu ando na rua, parece que estão me olhando 24 horas. Você se sente perseguido pelo olhar da sociedade? Sim. O que você diria para os homossexuais de todo o Brasil que estão ouvindo o seu depoimento e que pensam em se matar? Eles que são discriminados, sofrem preconceito da família, da sociedade. Eu não sei. Talvez hoje seja o meu último dia. É complicado, né? Aí a gente vai entrar em vários fatores. Eu preciso ir para o break. Tá todo mundo querendo falar depois disso aí. Todo mundo querendo. E eu queria que o Haroldo, de modo especial, quando a gente voltar, vão ser as palavras finais, né? Que a gente está chegando no final do programa. Que você também, você falou sobre a questão daquela convulsão provocada. Aonde a gente procura isso? Canta pra gente, Paulinho. Another day, so the pond is whole and the tree and created. They're not far away. They're the cats who live in the trawler with a number. Got a pit in charge, down the street around, on don't need the rest. It's only easy love. There you go, friends, you can drown. Friends, you'll be friends. You can need the love, you need the care or affection. Friends, you'll be friends. You get through the love, your heart in love, your claps your hand, your friends, you'll be friends. To the end. It's beautiful day. Both some men deliver Johnny for the lover. One